Olá, meus queridos alunos. Essa semana nós voltamos para a geometria e vamos começar a falar de congruência e semelhança de triângulos. Vai falar sobre semelhança de triângulos, mas eu achei bom a gente rever a parte de congruência. Vamos lá? Congruência de triângulos. Aliás, o que é congruência? Seja de ângulos, de triângulos, o que é congruência? Ângulos, a gente fala que ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, têm aquela mesma abertura, os mesmos graus, né? Então, quando que a gente vai ter caso de ângulos congruentes? Quando eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, esse ângulo A é congruente a esse ângulo B, porque eles são opostos pelo vértice. Da mesma forma, né? O ângulo verde mais escuro aí do cantinho lá, o ângulo C, é congruente ao ângulo B, quer dizer, eles têm a mesma medida, a mesma quantidade de graus. Outro caso em que esses ângulos são congruentes é quando eles são alternos internos ou alternos externos. Quando que eu tenho isso? Quando eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Então, interno, eu vou ver aqui, ó, interno é que está dentro das paralelas. Então, aqui esses dois azul claro e esses dois meio azul mais anil. Então, o ângulo C e o ângulo F, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E o ângulo D e E também são congruentes, eles têm a mesma medida. E no caso dos alternos externos, aqui o A, alternos, um de um lado e um do outro. Externos, agora é externo do lado de fora da paralela. Então, o A com o H são congruentes e o B com o G também são congruentes. Então, quando a gente tem retas concorrentes, a gente vai ver os opostos pelo vértice. Quando nós temos retas paralelas cortadas por transversal, então a gente vai ter o caso de alternos internos ou externos. Então, agora, congruência de triângulos. Então, dois triângulos vão ser congruentes se os ângulos deles forem congruentes e os lados forem congruentes. Quer dizer, se os ângulos tiverem a mesma medida e os lados tiverem a mesma medida. Tem algumas fórmulas que se aprende lá, não sei se sétimo ou oitavo ano, para se verificar, para se identificar. Então, são 4 casos de congruência, não é semelhança não, congruência. A congruência, então, eles são iguais, têm o mesmo tamanho, às vezes eles não estão na mesma posição, não estão ocupando o mesmo lugar. Por isso que eles não são iguais. Então, primeiro caso, lado, lado, lado. Quer dizer, se os lados forem congruentes, então vamos supor esses dois triângulos aqui. Se esse lado tem o mesmo tamanho desse, este lado tem o mesmo tamanho deste, este outro lado tem o mesmo tamanho deste, então eles têm 3 lados congruentes, os 3 lados são congruentes, então eles são congruentes, é certo que os ângulos ali correspondentes vão ser congruentes também. O segundo caso, lado, ângulo, lado. E quando eu falo lado, ângulo, lado, eu estou falando, então aqui, ó, quando é congruente, eu consigo colocar exatamente sobre, fica sobre certinho. Agora, o segundo caso, lado, ângulo, lado. Então, aqui, ó, esses dois triângulos, eles são congruentes? Então, eu vou ver, porque nem sempre eu sei todas as medidas dos lados. Às vezes eu sei que esse lado aqui tem a mesma medida desse. E que esse lado aqui tem a mesma medida desse. Agora, para eles serem congruentes, com dois lados com a mesma medida, eu tenho que esse ângulo no meio aqui, que une esses dois lados,
esse ângulo que é formado por esses dois lados, ele também tem que ser congruente. Se ele for congruente, aí não tem como. Esse lado aqui vai ser igual a esse, esses ângulos aqui vão ser igual a esses ângulos, tá? Então, eu consigo tirar ele dali e colocar ele exatamente aqui. Terceiro caso é o ala, ângulo, lado, ângulo. Agora é o inverso desse. Aqui eu tinha lados seguidos com o ângulo no meio. Aqui eu tenho ângulos consecutivos e o lado comum aos dois ângulos. Então, vamos ver como que eu faço para identificar no caso desse. Se eu tiver um ângulo de cá que é congruente ao de cá, esse lado, que é lado desse ângulo, é congruente, quer dizer, tem a mesma medida desse aqui. E esse ângulo aqui é o mesmo desse. Gente, é uma coisa óbvia. Se dois ângulos são iguais, o terceiro vai ser igual, porque a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Então, não tem como eu sair disso. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar exatamente o triângulo verde sobre o marrom, que vai ficar certinho. Eles são congruentes. E o quarto caso de congruência de triângulos é muito parecido com o anterior, só que agora eu tenho o lado, então vamos ver esses dois aqui, ó, o roxo e o rosa. Então eu tenho um lado que é congruente ao lado. Então esses dois lados, tanto desse triângulo como desse, têm a mesma medida. E aí eu sei que um ângulo que é lado desse, que faz lado com esse lado que eu tenho, é congruente a um ângulo que faz lado aqui também. Aí, se o ângulo oposto ao lado, qual que é o ângulo oposto? O ângulo oposto é aquele ângulo, vamos desenhar um olhinho aqui, ó. É aquele ângulo que eu olhando por ele, eu enxergo o lado. Então, esse é o ângulo oposto ao lado. Então, aqui eu não vou desenhar de novo, vou copiar o que eu já desenhei, porque vai ser bobo, né? Então, esse ângulo aqui for igual a esse, esses também são congruentes. E é mais ou menos semelhante ao caso anterior, porque se eu tenho dois, eu tenho os três ângulos congruentes. E se o lado corresponde ao outro, então vão ser, se lados correspondentes forem congruentes, é claro que eu vou ter uma congruência de triângulo aí. Mas agora, semelhança de triângulos, porque a semana, de acordo com o PET, ela nos pede semelhança de triângulos. E até agora foi só para a gente rever as coisas. Então, agora que nós já vimos congruência, semelhança. O que tem de diferente congruente e semelhante? Congruente é quando eu tenho as mesmas medidas. Semelhante é quando os ângulos são congruentes, mas os lados são proporcionais. Então, eles obedecem uma razão de proporção. Vamos colocar um triângulo aqui, ó, um triângulo ABC. E um outro triângulo aqui. Esse outro, no caso, eu fiz um pouco menor, mas poderia ser ao contrário. A linha, B linha, C linha. Então, o ângulo vai ser semelhante se ele obedecer isso aqui, ó. Esse lado, os lados correspondentes, quando eu pego aqui os lados correspondentes, o AC é correspondente à linha C', porque ele está entre os mesmos dois ângulos. O BC é correspondente ao B'C', porque ele está entre os mesmos dois ângulos. E o AB correspondente à linha B'. Quando eu faço essa razão de proporção, aqui eu tenho a razão, e aqui, quando eu pego duas razões, eu tenho uma proporção. Quando eu vejo que eles são proporcionais, essa razão dá sempre o mesmo tanto, esse casinho aqui eu chamo de razão de proporção. Então, eles obedecem uma razão de proporção. Então, é como se eu pegasse um número e dividisse o valor ou multiplicasse por um valor aqui.
Então, é a razão de proporção. Então, esse daqui, ele é o triângulo A', B', C', ele equivale a uma fração, é como se eu tivesse multiplicado todos os lados, né? É como se fosse uma fração do outro. Agora, a propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Então, a propriedade fala que toda reta paralela, se eu traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo, então vamos pegar um triângulo aqui, um triângulo ABC, eu gostei do ABC, e eu traçar uma paralela. Ó, essa paralela azul clara, ela é paralela, essa reta azul clara é paralela à reta que contém o lado BC. Então, ela intercepta os outros dois lados, ó. O lado AB no ponto D e o lado AC no ponto E. Então, eu vou ter que esse triângulo formado aqui em cima, ele é semelhante, o triângulo azul claro, ele é semelhante ao triângulo azul escuro. E eu uso esse sinalzinho aqui para falar que é semelhante. É um tio sozinho lá, o tio quer dizer semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. E nessa ordem, porque o A é o mesmo ângulo, né? Comum. Esse ângulo D aqui, ó, como aqui é paralelo, é o mesmo o ângulo D é o mesmo do B. E o ângulo E é o mesmo do C. Então, a gente tem alguns casos de semelhança. Que nem a gente tinha casos de congruência, a gente tem casos de semelhança, para ficar mais fácil de identificar. Nem sempre eu tenho todos os valores. Então, se eu tiver dois ângulos que são congruentes, o terceiro vai ser também, né? Porque a soma dos ângulos do triângulo é sempre 180. Então, o primeiro caso, se eu tenho dois ângulos congruentes, os triângulos vão ser semelhantes, porque os três ângulos vão ser congruentes. Se eu tiver três lados que são proporcionais, então também eles vão ser semelhantes. Se os lados correspondentes forem proporcionais, eu vou ter um caso de semelhança de triângulo, o caso LLL. E o terceiro, se dois lados consecutivos são proporcionais, e o ângulo por eles formado é congruente, então aquele negócio lado, ângulo, lado. Então não tem como, eles vão ser semelhantes também. A consequência dessa semelhança de triângulos, porque geralmente a gente quer calcular área, perímetro, então no cálculo de perímetro, se eu tenho aqui, ó, eu tenho a razão, se eles guardam, se os meus triângulos guardam uma razão de semelhança, então o lado do segundo é uma constante vezes o lado do primeiro. Se essa constante for maior que 1, eu ampliei o triângulo. Se ela for menor que 1, tiver entre 0 e 1, eu reduzi o triângulo. Mas aí eu vou ter aqui, ó, se vai, inclusive eu coloquei a altura porque a gente está falando em área. A altura também vai obedecer essa proporcionalidade. Então, como que eu calculo o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou ter aí a soma dos lados ABC. O perímetro do outro também é a soma dos lados, mas se eu trocar o A', B', C' por KA, KB e KC, eu posso tirar o K em evidência. Então, eu vou ter o quê? O perímetro de um é a constante de proporcionalidade vezes o perímetro do outro. E com a área? Com a área também eu vou obedecer o mesmo raciocínio. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área de um, do outro, do A', B', C' vai ser B' vezes H', dividido por 2. Então, eu vou tirar o quê? Substituindo da mesma forma que eu fiz com o outro, eu trocando por KB e KH, eu vou ter que a área de um é a constante ao quadrado vezes a área do outro. Então, é isso.
Isso é a parte de semelhança de triângulos que vocês precisam para fazer as semanas 1 e 2 do PET 5.